Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre, dentro da teologia sistemática, em especial uma das doutrinas que compõem a teologia sistemática, que é a cristologia. No vídeo anterior, se você for aí na playlist, Cristologia, você vai até essa playlist e já tem um vídeo ainda na introdução. Essa é a segunda parte da introdução, e no primeiro vídeo eu trouxe a definição da cristologia. Desta feita, eu quero apresentar para vocês a importância, qual é a importância da cristologia para a teologia cristã, né? Porque a cristologia ela é de extrema importância, né? Não como única doutrina, mas eu considero que, se não a principal doutrina do cristianismo, que é a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Então, para só fazer o recapitular, né? Cristologia é o estudo da pessoa e obra de Jesus, né? E a fé cristã, né, o que os cristãos acreditam, né, se baseia exatamente em quem Jesus é e no que Jesus fez, né? Sem a pessoa de Jesus, logo não existiria o cristianismo, mas o cristianismo ele existe exatamente por causa da pessoa de Cristo, daí cristianismo vem exatamente de Cristo. E a igreja, né, a igreja cristã, em sua mais diversa fragmentação ou variedade, né, porque quando nós estudamos qualquer religião que seja, nós precisamos entender que cada religião ela não segue uma única linha de compreensão da fé, né, da fé no caso da religião, mas existe uma pluralidade de interpretações de compreensão de como se vivenciar a fé, e dentro do cristianismo não é diferente. Então, para o cristianismo, se não houver, se a igreja ela não tiver, né, uma compreensão correta da pessoa de Cristo, logo ela segue caminhos dos quais não advém do próprio Cristo. Então, esse seria o resumo do que nós já vimos no vídeo anterior. E aí vem a questão, né, do nosso vídeo hoje. Qual seria então a importância da cristologia para a teologia cristã, para a igreja cristã mundial, para a história do cristianismo, para o cristianismo em sua diversidade? E o primeiro ponto da cristologia, né, é o fundamento da salvação, né? Logo, dentro do cristianismo e para a cristologia, Jesus ele é o único caminho que conduz o homem a religar o homem para com Deus, né? É o único caminho que leva o homem à salvação, né? E nesse caso aí, a cristologia ela explica como a reconciliação, né, após o pecado. Já a gente vai estudar também em vídeos futuros sobre a mateologia, que é a doutrina do pecado, e aí a gente vai abordar esse ponto, porque as doutrinas elas estão intercaladas ou elas dialogam umas com as outras. Então, a cristologia ela vai exatamente explicar dentro desse ponto como fundamento da salvação, vai explicar exatamente como a reconciliação entre Deus e a humanidade ela foi possível, né, através da pessoa de Jesus, né? E também não só isso, mas a própria cruz, né, a crucificação de Cristo, né, o cerne ali do plano divino, exatamente da redenção, né, do pagamento da dívida, dessa reconciliação, onde houve uma propiciação ali pelos pecados da humanidade, né? E ainda, né, um outro ponto dentro da importância da cristologia para a teologia cristã, além do fundamento da salvação, implica em entender exatamente a natureza de Jesus, que será inclusive o vídeo
a sequência do nosso estudo, que é a união hipostática, né? Onde nós vamos entender as duas naturezas de Cristo, né? Que é a natureza divina e a natureza humana. Elas se dividem. Jesus em algum momento, em momentos era Deus, em outros momentos era somente humano, ou elas estão interligadas, elas não se separam e elas compõem uma única pessoa ali e elas são indivisíveis. É o que nós vamos ver na sequência do nosso estudo, né? Que é a pessoa de Jesus e a sua natureza divina humana. Então, entender exatamente esse segundo ponto aqui da importância é entender essa natureza divina humana de Jesus, como também sua identidade e a sua missão. Qual foi a missão de Jesus? Ele teve uma missão, ele veio e foi algo assim que surgiu na história e simplesmente ao surgir na história ele trouxe o cristianismo à tona, ou existe um caminho que levaria até Jesus e já tinha sido predito através das profecias, né? E aí nós temos ainda um terceiro ponto, né? Da importância da cristologia para a teologia cristã, que é a cristologia como um guia para a vida cristã, né? Todas as religiões eles têm o seu guia para o comportamento humano, né? Para a vivência religiosa dentro do campo religioso de cada religião. No cristianismo também não é diferente. Então, a cristologia ela vai exatamente oferecer para o cristão, oferecer um modelo, né? um plano de vida, né? Cristã, como o cristão ele deve se comportar, qual deve ser a conduta desse cristão, como deve ser o seu proceder existencial em todas as áreas da sua vida, né? Como também esse guia ele incentiva, né, os seguidores a imitar a vida de Cristo, né? Quem era Jesus, como ele viveu, como era o comportamento dele, né? E também dentro de ser imitadores, né, de ser seguidores, os ensinos exatamente de Jesus, né, esses ensinos que devem ser aplicados à vida do cristão, daquele que quer viver uma vida de acordo com a palavra de Cristo, né, os ensinos de Cristo. Então tá aí um terceiro ponto sobre a importância da cristologia para a teologia cristã. Fundamento da salvação, sendo que Jesus é o único Salvador, entender a natureza de Jesus, divino humano, identidade e sua missão, e um guia, né, para o comportamento cristão e a sua conduta como alguém vivendo em sociedade, né, e de uma forma que agrade a Deus através de um olhar para a vida de Cristo como um guia, né. E o nosso quarto e último ponto para a gente chegar ao fim do vídeo e não ficar muito longo, que é o desenvolvimento da doutrina cristã, né? Já que Cristo ele é a pessoa central do cristianismo, né? Então, esse quarto ponto vai trazer exatamente para o desenvolvimento da teologia cristã, né? Logo, a cristologia, né, vai influenciar exatamente o desenvolvimento das outras doutrinas a partir de Cristo, né? Cristo é o ponto central da teologia cristã e logo a partir de Cristo vai se desenvolver todas as outras doutrinas, em especial aqui para que a gente tenha ideia, né? Dentro dessa influência, a doutrina da Trindade, a soteriologia, a mateologia e assim sucessivamente, né? Então é preciso entender que partindo desse ponto do desenvolvimento da doutrina, que essas doutrinas elas acabam se interligando, dialogando umas para com as outras nesse desenvolvimento, né? Já que por mais que o Novo Testamento vai ter um período em que ele vai ter sido todo escrito e ter acesso aos cristãos, mas os questionamentos, né, com relação ao que é o cristianismo, a todos os pontos, né, que levam a entender a doutrina de uma forma geral, faz parte do desenvolvimento por períodos. Cada período vai se desenvolver um ponto específico da doutrina cristã
né, durante esses 2000 anos, para que nós chegamos hoje, né, tivéssemos chegado a o desenvolvimento total da doutrina, do entendimento dogmático, sistemático, de como essas doutrinas elas se desenvolveram, como elas estão interligadas e como elas dialogam com a vivência cristã de modo geral. Então, essa é a importância, né? Esses pontos que eu trouxe aqui traz a importância. Claro que tem outros pontos que poderiam ser elencados aqui, mas esses 4, né? É o fundamento para a salvação, daí a importância, né? Entender a natureza de Jesus, né? A cristologia é um guia para a vida cristã e também a importância no desenvolvimento da doutrina cristã. Então é isso. Na sequência, quando a gente for dar sequência ao nosso estudo com relação à cristologia, né, nós vamos ao nosso ponto agora sobre a pessoa de Jesus. Vamos entrar na pessoa de Jesus e vamos começar pela natureza divina e humana de Jesus. Depois a gente segue, aqui no roteiro tem os títulos de Jesus, né? Depois a gente vai seguir para o terceiro ponto com o subtópico sobre a vida de Jesus. A gente vai abordar o nascimento, a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, né? E alguns pontos como a adoração dos magos. A gente vai aprofundar essa cristologia, vamos aprofundar dentro da doutrina, dessa doutrina desse que compõe a teologia sistemática, que é a doutrina de Cristo, ou como se é conhecido academicamente como cristologia. É isso e até o próximo vídeo.